Se existe um personagem bíblico que eu sou extremamente apaixonado pela sua história, é esse homem chamado Pedro. O que é mais interessante é que Pedro, ele era o tipo do cara totalmente improvável, imperfeito, cheio de limitação, cheio de dúvidas, né? Um cara cheio de defeito, assim como nós somos. E eu acho que analisando um pouquinho a Bíblia, quando Jesus ele chama Pedro para o ministério pela primeira vez, Pedro, ele sem hesitar, ele aceita o chamado de Jesus Cristo. Quando Jesus diz para ele: olha, Pedro, segue-me, Pedro imediatamente abandona tudo e passa a seguir Jesus. Mais de 3 anos de caminhada, de peregrinação, Pedro vendo milagres, vendo impossíveis, presenciando pessoas sendo ressuscitadas. Mas Pedro, ele não conseguia conviver com uma verdade de que o Messias, ele teria que morrer. Pedro não suportava a ideia de que Jesus, o Messias, no qual eles tão esperavam, teria que morrer. Justamente pelo fato de que talvez o Messias que eles esperavam era um Messias com um governo terreno, temporal. Um Messias que viria, destruiria Roma, ele ia destronar Roma, estabelecer o seu reinado como um dia Davi fez, como um dia Salomão fez perfeitamente. E Jesus, ele chega com um discurso totalmente contrário. Jesus chega falando que o seu reino, ele é eterno. E aqueles discípulos, eles não conseguiam conviver com essa verdade de que Jesus teria que morrer, a ponto de que, celebrando ali a última ceia, Jesus começa a falar que ele iria morrer, ser crucificado. E Pedro, falastrão, o Pedro impulsivo, todos os discípulos, eles tinham a mesma opinião, mas teve um que teve que se levantar no meio de todos e falar. E esse cara foi Pedro, a ponto dele chegar e falar para Jesus assim: Jesus, o Senhor não pode morrer, nós deixamos tudo, largamos tudo para esperar o Messias, o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor é o Messias, se preciso for, eu morro no seu lugar. Jesus disse para ele assim: Pedro, ainda que o galo cante, você ainda me negará 3 vezes. E a gente, resumindo um pouquinho a história de Pedro, saindo dali da ceia, Jesus vai para o Getsêmani, os soldados da guarda vêm e eles capturam Jesus. Naquele momento Pedro, ele se distancia um pouquinho mais, por medo talvez, covardia. Quando Jesus, ele vai para o Sinédrio, começa a ser interrogado, Pedro, ele se distancia um pouquinho mais de Jesus, a ponto de que quando Jesus vai para a crucificação, a única coisa que Pedro conseguia fazer era olhar Jesus de longe. A Bíblia diz assim que os seus olhares, eles se cruzaram, a ponto de que quando Pedro, pela 3ª vez, ele é perguntado: você conhece, você estava junto com o mestre, você é discípulo de Jesus? E pela 3ª vez Pedro diz assim: não, eu não o conheço. O galo canta e Pedro, ele se lembra daquilo que Jesus tinha falado para ele. Você tem noção do quão difícil é? Não sei se você já se decepcionou consigo mesmo. Já aconteceu isso comigo várias vezes. O quão difícil é quando você se decepciona consigo mesmo. É difícil se perdoar. Mas quando você decepciona alguém que você tanto ama, assim como Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes, e quando o galo canta, a Bíblia diz assim que ele chora amargamente, porque magoou o coração de alguém a quem ele tanto amava. Talvez você tenha vivido dias assim, que você magoou alguém que você não queria magoar. Você entristeceu o coração de alguém que você não queria entristecer, mas aconteceu. O fracasso tomou conta, talvez, não sei, mas o que precisa haver de repente é uma confissão. Sabe o que a Bíblia diz? Que toda essa história aconteceu, Jesus Cristo, ele foi crucificado, morto, ressuscitou. E a Bíblia diz assim que quando Maria chega no sepulcro de Jesus, o corpo de Jesus não estava mais lá. O linho fino estava ali, o lenço estava dobradinho onde Jesus tinha sido sepultado. De repente Maria olha para trás e vê ali como se fosse um jardineiro e pergunta para ele: você sabe quem roubou meu Jesus? Ele não está mais aqui. E é interessante assim que o jardineiro, que Maria achava que era, simplesmente chama ela pelo nome, diz assim: Maria. E imediatamente ela reconhece a voz do mestre, se vira e fala assim: Rabone, é Jesus. Jesus aparece pela primeira vez somente para as mulheres. E Jesus fala assim: Maria, vai contar essa notícia para todo mundo.
conta essa notícia para os discípulos e para Pedro. Isso é um sinal de que Jesus não tinha se esquecido de Pedro, mesmo ele negando Jesus por 3 vezes, não. E a Bíblia diz assim que foi tão difícil para Pedro passar por esses dias, porque eu fico imaginando que Pedro, ele experimentou o silêncio de Deus na sua vida. E não é fácil experimentar o silêncio de Deus. Quando Deus fala sim, a gente agradece. Quando Deus fala não, você se entristece um pouquinho, mas o problema está resolvido. Mas quando Deus fica em silêncio, talvez o desprezo que aconteceu com Pedro fez o coração dele se destruir. Pela primeira vez, Jesus não se relaciona diretamente com Pedro. A segunda vez que Jesus aparece para os discípulos, quando Tomé estava junto e Tomé foi preciso colocar o dedo na ferida de Jesus, Jesus também ele não se relaciona diretamente com Pedro. E eu fico imaginando Pedro assim, foi porque eu neguei, foi porque eu magoei o coração dele, certeza. E os dias foram se passando. Eu fiquei tentando imaginar como que deve ter sido o sábado de Pedro. O sentimento de ter tido aquela tristeza, ter causado tristeza em Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Num belo dia, talvez Pedro ele decide recomeçar. E ele decide recomeçar da sua maneira, do seu jeito. Mas Jesus tinha um recomeço para Pedro. E não era um recomeço que Deus tinha para Pedro, que Jesus tinha. Mas era o recomeço. A Bíblia diz assim que Pedro ele decide recomeçar. O que ele sabia fazer de melhor? Pescar. Ele chama os discípulos e fala assim, olha, eu vou pescar. Alguns discípulos vão junto com ele, eles passam a noite inteira pescando. E a Bíblia diz assim que eles não pegaram nem um peixe. Sabe o que eu fiquei imaginando, irmãos? A Bíblia não fala isso, mas eu fiquei imaginando talvez que Jesus ele colocou as mãos naquele rio Tiberíades e falou assim, ninguém vai pescar essa noite. Peixe nenhum vai pular na rede essa noite. Porque a noite pode ser de choro e de tristeza, mas vai amanhecer. Jesus tinha um plano para quando o dia amanhecesse. Talvez você tenha enfrentado dias de tristeza, de choro, de luto, de dor, não sei. Pode ser que aquele versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, se aplica para você. E o que você tem passado são noites e noites e noites de choro. Mas eu quero te dar uma boa notícia, vai amanhecer. A Bíblia diz que Jesus ele vinha caminhando pela praia. E quando ele olha aqueles homens já lavando e dobrando as redes, de longe Jesus fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos não reconheceram, a ponto de falar para ele assim, não, a gente não tem nada aqui para comer. Jesus diz, então, joga a rede um pouquinho para a direita. Imediatamente eles pegaram a rede, jogaram a rede para um pouquinho mais para a direita. Quando eles puxaram a rede, 153 grandes peixes pularam na rede. João olha para Pedro e fala assim, Pedro, peraí, tem alguma coisa errada. Esse homem apareceu do nada. Eu fiquei imaginando João falando assim, olha Pedro, olha aqui Pedro, peraí. Pedro, Tiago e João. A rede vazia. Rede cheia. Eu imagino João dizendo assim, Pedro, é Jesus. No momento em que João fala para Pedro assim, Pedro é Jesus, a Bíblia diz assim que Pedro ele nem espera o barco chegar na margem. Ele se lança no mar, ele vai ao encontro de Jesus. E o mesmo cenário que tinha derrubado Pedro, Jesus monta aquela cena. Quando Pedro nega a Jesus pela 3ª vez, ele estava do lado de uma fogueira. E a Bíblia diz assim que naquela manhã, Jesus ele prepara uma fogueira, os peixes estavam ali na brasa e os pães estavam ali. Quando Pedro ele se depara com Jesus, era como se Jesus estivesse dizendo assim para ele assim, Pedro, o seu dia na minha agenda chegou, é hoje. Eu estava em silêncio, mas eu não me esqueci de você. Quando Deus ele se silencia, talvez é o tempo de Deus para a nossa vida que nós precisamos entender. Deus está em silêncio, mas Ele ainda está te olhando. Deus está em silêncio, mas Ele está te sustentando. Deus está em silêncio, mas Ele está te fortalecendo. Deus está em silêncio, mas Ele está suprindo a sua necessidade, mesmo que talvez você não perceba. O silêncio de Jesus Cristo não significa um abandono. Naquele momento, Jesus ele chama Pedro para participar. E eu fiquei imaginando assim, quando Pedro ele olha para Jesus, ele vê a fogueira. Logo, ele se lembrou daquilo que ele tinha feito alguns dias atrás. Jesus diz para ele assim, Pedro, tu me amas? Primeira vez. Pedro diz, claro que eu te amo, Jesus. A
A primeira vez que Pedro negou Jesus foi quebrada da sua memória. Pela segunda vez, Jesus diz para ele assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. A segunda vez que Jesus faz essa pergunta para Pedro, a confissão de Pedro faz com que a segunda vez que ele negou Jesus fosse quebrado. Pela terceira vez, Jesus diz para ele assim: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro diz para eles: tu sabes que eu te amo, com o coração amargurado e triste e lágrimas nos olhos. Sabe o que isso significa? O arrependimento, ele precisa vir acompanhado de tristeza. O pecado, quando nós lembramos daquilo que nós cometemos, o nosso coração precisa se entristecer, a lágrima precisa rolar, porque o arrependimento verdadeiro, ele vem recheado e vem acompanhado de lágrimas. Então, de repente, o que precisa nesse dia que você está passando, seja uma confissão, seja um arrependimento. Pode ser que Jesus ele esteja preparando o cenário, no mesmo lugar que você caiu, no mesmo lugar, na mesma situação, na mesma área que você caiu. Jesus está preparando o cenário, que é nessa mesma área que Ele vai te levantar. Naquele momento ali, Jesus transforma o mesmo Pedro covarde, medroso. Jesus transforma o Pedro num dos maiores pescadores de homens da Bíblia, a ponto de um dia Pedro entregar sua vida por amor a Cristo. Jesus transforma Pedro numa potência no evangelismo. Olha só, eu não sei os dias que você tem passado, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem para você um recomeço. Coloca a tua vida nas mãos dele. Se for preciso confessar, confesse. Confesse também o seu amor por Jesus Cristo, que Ele pode transformar a tua história e te fazer vencer nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Deus te abençoe.